Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, a entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 139, a observação cautelar e a proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de, inciso 1, fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício; 2, proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o censo penitenciário deverá apurar, entre outros, o nível de escolaridade dos presos e das presas e a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 21A, o censo penitenciário deverá apurar, inciso 1, o nível de escolaridade dos presos e das presas; 2, a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos; 3, a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos; 4, a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo; 5, outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 159, quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. Parágrafo 1º. De igual modo, proceder-se-á quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. Parágrafo 2º. O tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos imputáveis e semi-imputáveis. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 99, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis, referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Parágrafo único. Aplica-se ao hospital no que couber o disposto no parágrafo único do artigo 88 desta lei. Artigo 100. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados. Artigo 101. O tratamento ambulatorial, previsto no artigo 97, segunda parte do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou em outro local com dependência médica adequada. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, entre outros, à indenização dos danos causados pelo crime,
desde que determinados judicialmente, não reparados por outros meios. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, parágrafo 1º, o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, a linha a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. B. A assistência à família. C. A pequenas despesas pessoais. D. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais! Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre as disposições finais e transitórias, no prazo de 3 meses a contar da publicação desta lei, serão editadas as normas complementares ou regulamentares necessárias à eficácia dos dispositivos não autoaplicáveis. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 203, no prazo de 6 meses a contar da publicação desta lei, serão editadas as normas complementares ou regulamentares necessárias à eficácia dos dispositivos não autoaplicáveis. Parágrafo 1º. Dentro do mesmo prazo, deverão as unidades federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos e serviços penais previstos nesta lei. Parágrafo 2º. Também, no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para a instalação de casas de albergados. Parágrafo 3º. O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser ampliado por ato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação, instruída com os projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos. Parágrafo 4º. O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as unidades federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União para atender às despesas de execução das penas e medidas de segurança. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições pessoais do agente. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 175, a cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o seguinte, inciso 1, a autoridade administrativa, até um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juiz minucioso o relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. 2. O relatório será instruído com o laudo psiquiátrico. 3. Juntado aos autos do relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou defensor no prazo de 3 dias para cada um. 4.
O juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver. 5. O juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. 6. Ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de 5 dias. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a suspensão condicional, se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 158, parágrafo 3º, a fiscalização do cumprimento das condições reguladas nos Estados, territórios e Distrito Federal por normas supletivas será atribuída a Serviço Social Penitenciário, patronato, conselho da comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução suprir, por ato, a falta das normas supletivas. Parágrafo 4º. O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará também a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive. Parágrafo 5º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Parágrafo 6º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 1, 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, 2, 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 3. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 4. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 5. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que é atribuição do Departamento Penitenciário Nacional estabelecer o Cadastro Nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 72, são atribuições do Departamento Penitenciário Nacional, inciso 6, estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o Cadastro Nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. Inciso 7.
acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial, de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 4º, o cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado para os fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Parágrafo 7º. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a guia de internamento ou de tratamento ambulatorial extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida ao Ministério Público. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 173, a guia de internamento ou de tratamento ambulatorial extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá, inciso 1, a qualificação do agente, o número do registro geral do órgão oficial de identificação. 2. O inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado. 3. A data em que terminará o prazo mínimo de internação ou do tratamento ambulatorial. 4. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 9º-A, o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual, por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada em indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Artigo 9º-A, parágrafo 4º. O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 50% da pena, se o apenado for condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 6, 50% da pena se o apenado for, a linha A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. B. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou C. Condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue apenas o saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, nessa ocasião sem direito à caderneta ou salvo-conduto. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 138, ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigida. Parágrafo 1º. A caderneta conterá, a linha A identificação do liberado, B, o texto impresso do presente capítulo, C, as condições impostas. Parágrafo 2º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Parágrafo 3º. Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, a cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo juiz da execução. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 137, a cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte, inciso 1. A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário, ou membro por ele designado ou na falta pelo juiz. 2. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. 3. O liberando declarará se aceita as condições. Parágrafo 1º. De tudo, em livro próprio, será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Parágrafo 2º. Cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 122, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos. Inciso 1, visita à família. 2, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior na comarca do juiz da execução. 3, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Parágrafo 1º. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.
Parágrafo 2º. Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre o livramento condicional, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 144, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1 do caput do artigo 137 desta lei, observado o disposto nos incisos 2 e 3 e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a anistia e o induto, o Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 190, o Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará, em relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. Artigo 191. Processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas serão utilizados também em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres gestantes, eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 72, parágrafo 2º, os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7 do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres, de que trata o parágrafo 3º do artigo 102 desta lei, avaliar eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que comete falta média o condenado à pena privativa de liberdade que recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 50, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, inciso 3, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. 4. Provocar acidentes de trabalho. 5. Descumprir no regime aberto as condições impostas. 6.
inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. 7. Tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 8. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais! Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, quanto às faltas disciplinares, não está entre as características do regime disciplinar diferenciado, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, regime disciplinar diferenciado com as seguintes características, inciso 3. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características, inciso 1, duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. O estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a cessação da periculosidade, transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá a ordem para a desinternação ou a liberação. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 176, em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior. Artigo 177. Nos exames sucessivos, para verificar se a cessação da periculosidade
observar-se-á no que lhes for aplicável o disposto no artigo anterior. Artigo 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação, aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 desta lei. Artigo 179. Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá ordem para a desinternação ou a liberação. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente e entre eles estão: não ter integrado organização criminosa. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 3º, no caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, inciso 1, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; 2, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente; 3, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior; 4, ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento; 5, não ter integrado organização criminosa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 54, as sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5 por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Parágrafo 1º. A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Parágrafo 2º. A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 86, parágrafo 1º, a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Parágrafo 2º. Conforme a natureza do estabelecimento, nele não poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. Parágrafo 3º. Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, sem dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 35,
Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a vendas particulares. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre os incidentes de execução das conversões, a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado praticar falta grave. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 181, a pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado, a linha A, não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido ou desatender a intimação por edital. B. Não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço. C. Recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. D. Praticar falta grave. E. Sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade cuja execução não tenha sido suspensa. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a petição do induto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao juiz da execução para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 187, concedida a anistia, o juiz de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Artigo 188. O induto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Artigo 189. A petição do induto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 89, além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo, inciso 1, atendimento por pessoal qualificado de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas e 2, horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a pena de multa, o juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 169,
Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta lei, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestações mensais iguais e sucessivas. Parágrafo 1º. O juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. Parágrafo 2º. Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público revogará o benefício executando-se a multa na forma prevista neste capítulo ou prosseguindo-se na execução já iniciada. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por um chefe de serviço, 2 psiquiatras, um psicólogo e 2 assistentes sociais, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 7º, a comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor. A comissão técnica de classificação será composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Artigo 7º, parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do Serviço Social. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, das penas privativas de liberdade, a guia de recolhimento extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o juiz, será remetida ao Ministério Público Federal. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 106, a guia de recolhimento extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá: inciso 1, nome do condenado; 2, a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação; 3, o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado. 4, a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução. 5, a data da terminação da pena. 6, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, no estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino. Para essa regra, não há exceção. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 77, a escolha do pessoal administrativo especializado de instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. Parágrafo 1º. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional, dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. Parágrafo 2º. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos deveres. Caso haja violação comprovada dos deveres mencionados, poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, a regressão do regime.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 146-C, parágrafo único, a violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Defesa, inciso 1, a regressão do regime; 2, a revogação da autorização de saída temporária; 6, a revogação da prisão domiciliar; 7, advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 1 a 6 deste parágrafo. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 34, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Parágrafo 1º. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Parágrafo 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a remissão será declarada pelo Ministério Público. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 126, parágrafo 5º, o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Parágrafo 6º. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. Parágrafo 8º. A remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Defesa. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual, não incumbe estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 64, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual, incumbe, inciso 3, promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do país; 4, estimular e promover a pesquisa criminológica; 5, elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor; 6, estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária.
Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 64, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe, inciso 1, propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. 2. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 3º, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 7, 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, inciso 8, 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que um dos critérios de separação dos presos condenados por sentença transitada em julgado é de serem reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, parágrafo 3º, os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. 2. Reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 4. Demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nos incisos 1, 2 e 3. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o regime disciplinar diferenciado não poderá ser prorrogado em nenhuma hipótese. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 52, parágrafo 4º, na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por período de 1 ano, existindo indícios de que o preso, inciso 1, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. 2.
Mantém os vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. Item correto, conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 170, quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. Parágrafo 1º. Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste capítulo. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à saída temporária, a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 124, a autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Parágrafo 1º. Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado, inciso 1. Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. 2. Recolhimento à residência visitada no período noturno. 3. Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a suspensão condicional, se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 160, transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá ao condenado em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Artigo 161. Se intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado e um dos critérios adotados nessa separação é relacionado aos acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Item correto, conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. 2. Acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos 1 e 2.
Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, sobre a suspensão condicional, o juiz poderá modificar as condições e regras estabelecidas na sentença. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 158, concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta lei. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Parágrafo 2º. O juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!